Fala, traders. Bom, assim como eu havia dito, desde o ponto de 70 mil dólares que o preço ele viria buscar, ou poderia, melhor dizendo, né, a, essa ponta do canal aqui por volta de 77 mil, ele realmente veio testando duas, três vezes, tá? Bom, só para a gente recapitular o que eu acredito acerca do Bitcoin, tá? Bom, o preço ele rompeu, obviamente, uma linha aqui, e aí eu trabalhei comprado nessa perna, tá? Eu tinha as marcações, tá, de um canal ascendente, que o preço ele poderia vir buscar essa extremidade que coincidiria com 77 mil dólares, tá? O preço do Bitcoin. Bom, e assim aconteceu. Ele chegou ali em 18 de abril, batendo os seus 78, 77 mil dólares, onde ele sofreu ali um recuo, né? Onde ele teve um recuozinho. Deixa eu ver aqui ó, a porcentagem, né? Ele teve um recuo de 5%, chegando a 73 mil dólares, tentativa de rompimento de topo novamente, onde ele buscou ali os 79 mil dólares, tá? E aí, em 22 de abril até 27, ele ficou nessa micro consolidação no time diário. Olha só, extremidade do canal, tá? É um preço, é uma zona importante, praticamente uma prime zone, né? E o preço ele se encontra dentro deste caixote de preço, tá? Olha que interessante, candles de indecisão na zona de topo, né? E aqui praticamente um engolfo de baixa, faltando apenas 5 horas para o fechamento dessa vela diária. Bom, este padrão ele é similar ao padrão que ocorreu em janeiro de 26, que é uma bandeira de baixa, é um padrão de continuidade de movimento. Eu não acredito que esse movimento ele possa replicar o de cá, até porque este movimento aqui ele está em um ponto final, na verdade ele está no ponto de correção do macro, tá? Aqui nós temos alvos de 50, de 61.2, espelhamento deste grande bear market, né? desta grande correção do Bitcoin por volta dos 58, dos 52. Pode ocorrer como não pode, tá? É a análise que a gente levanta de acordo com as probabilidades do preço, simplesmente através do gráfico puro, tá? Do price action, simplesmente. Obviamente, a gente consegue adaptar com as notícias, né? As notícias com a geopolítica e tudo mais. Agora veja bem, eu tô em uma. Estamos numa possível bandeira de baixa, tá? Eu prefiro dizer que é um canal ascendente, onde ele há os testes das extremidades. Eu sempre considero bastante até o terceiro toque, a partir do terceiro eu não considero tanto. Aqui eu tenho um toque, ó, o segundo e aqui o terceiro, tá? Onde tende a respeitar muito, 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 tá? Isso em qualquer tipo de canal. Aqui, ó, praticamente a mesma coisa, tá? Terceiro, aqui nós tivemos o quarto. O preço, se ele vir buscar novamente esta mínima do 66, eu acredito no rompimento, tá? Para que o preço ele não venha buscar o rompimento abaixo dos 60, abaixo dos 71, o melhor seria com que o preço ele simplesmente segurasse nesta zona aqui, tá? De retração de preço, porque aí faria mais sentido, né? O preço teria uma onda de impulsão, né? Com probabilidade de rompimento de topo, e aí ele teria uma retração e uma nova impulsão, que aí seria o cúmulo para sair dessa faixa do 80 mil dólares, tá? Voltando para a análise
análise de sempre, né? A primeira análise, o ponto A, é que eu acredito nessa desvalorização do Bitcoin, ele não segurando na ponta dos 50, ele vem novamente no 66 e novamente abaixo dos 58, tá? Se você não sabe, você que está chegando agora não sabe, tá bem detalhado, na verdade, aqui no canal, desde esse ponto aqui até aqui, tá? A gente já vinha traçando os pontos do Bitica, tá? Do Bitcoin. Na verdade, eu acompanho o Bitcoin desde 23, desde 24. E aí, para vocês entenderem melhor novamente, o que eu tenho aqui, eu possuo o início de 22, onde nós tivemos um movimento de impulsão do Bitcoin até os 124 mil, por volta de setembro de 25, onde ele se iniciou ali uma correção acentuada, né, uma correção direta abaixo dessa linha de tendência de baixa, onde foi que ele rompeu aqui. Então, não é porque rompeu a linha de tendência que ele vai dar um movimento comprador, tá? Ele pode muito bem ter rompido aqui, realizado um falso rompimento e voltar novamente a testar fundo, realizar um fundo duplo ou um falso rompimento e voltar para a expectativa acima dos 80. Voltando aqui, eu tenho uma correção acentuada deste movimento de impulsão, para que vocês entendam melhor, é mais ou menos assim, ó, tá? Movimento de alta, eu tenho um rompimento de topo e em seguida eu possuo um movimento corretivo, tá? E é um movimento corretivo bem inclinadinho, né? Praticamente um ABC. E aí, incrivelmente, eu tenho zonas de retração neste ponto de preço. Se você for utilizar aqui a ferramenta de FIBO, trazendo de mínima até a máxima, nós temos o que? Nós temos o preço segurando no 50, tá? Temos o 61 e temos um pouco abaixo do 61, tá? Esse espelhamento aqui dos 52 mil dólares é nada mais, nada menos do que o quê? Do que a projeção desse primeiro movimento, tá? Onde eu pego essa máxima e essa mínima aqui, tá? Espelho ela e eu tenho aí os 52 mil dólares, que na verdade aqui é o 1.61, é o espelhamento, tá? É 1.168 de FIBO deste movimento aqui. Então, eu possuo este movimento espelhado até aqui, tá? Bom, e aqui nós temos o preço, ele respeitando em um canal ascendente, tá? E sentindo exatamente os 76 mil dólares. Vamos analisar um pouco o semanal. Pessoal, a gente, quando sobe o time, a gente vê com mais clareza, tá? O que eu sempre digo para vocês. Puxar do maior para o menor, tá? A compra só depois de romper a linha de tendência, venda aqui só se romper uma linha de tendência de compra, realizar um topo mais baixo para realizar uma venda, fazer os day trades aqui, né, no Bitcoin. Bom, olha só que interessante. Desde 26 de março, nós temos, desde o dia 30 de março, nós temos aí 4 candles semanais de compra, né? O último sendo um candle bem preenchido. Este candle aqui do dia 13 de abril, nós tivemos aí uma superação de 10% em uma semana, onde o preço ele fechou ali por volta de 4% positivo, e a semana subsequente ele teve aí uma alta de praticamente 7% de variação, tá? Com fechamento acima dos 78. Agora, nesta semana, nós temos o preço ele buscando ali a máxima dos 79.300 e agora ele está praticamente no 50% do que do anterior do semanal, tá? O que pode ocorrer aqui, só Deus sabe. A perspectiva que eu tenho é que o preço ele possa vir romper fundo, tá? Se ele romper fundo, a gente pode ter um engolfo. Vale ressaltar que no diário nós já temos um engolfo de baixa. Então, é esperar nesta semana o que vamos ter no
Bitcoin, tá? Se este candle ele pode romper, como ele pode fechar aqui e nascer um outro, buscar aqui e depois vir novamente, tá? Se o preço respeitar este movimento aqui, nós temos retração de 50% para continuar a movimentação altista. Se o preço fechar abaixo dos 70, nós temos aí perspectiva de algo de 60 e 58 mil dólares, beleza? Então é isso aí. É analisar o time maior, ok? E diminuindo o time para poder se situar onde é que está. Eu acho engraçado vários tipos de análise na internet sem, assim, sem fundamento, né? A gente fala sem fundamento porque eu já vi vários tipos de análise. Eu sei como funcionam as outras metodologias, tá? São várias metodologias. A questão é que você pega um e leva ela como crença total. Na verdade, como probabilidade mais eficaz, né? De acordo com sua crença, com aquilo que você treina, com aquilo que você fez backtest, com aquilo que você consegue assimilar melhor. De todas as análises que eu me assimilei melhor foi a da teoria de Dow, que é o Charles Dow, né? Criador ali do Dow Jones, uma das análises mais antigas utilizadas pelos day traders, swing traders, position traders também. Além do Charles Dow, nós já ouvi a SMC, né? A atual aí agora é o ICT, existe a Elliott também. É aquilo que eu digo, pegou uma metodologia, segue ela até o fim, tá? Não existe nenhuma metodologia 100%, né? O intuito da metodologia é te fazer enxergar o preço onde ele se encontra. Além da metodologia, aí nasce o setup, né? Que é a padronização da metodologia para onde fazer cagada. Então, o que eu tenho aqui agora é o seguinte, é candle diário, rompendo o mínimo de 77 e está ali no 76.700 aqui no Bitcoin, beleza? E aí é só aguardar, tá? Para quem pensa que eu não acredito no alvo do Bitcoin, o primeiro alvo é 154 mil dólares, tá? E o segundo é 192, beleza? Olha aí. Esse vídeo ele vai ficar, eu não vou privar ele do canal. Eu privei um monte, eu não vou. Eu vou deixar ele aí, tá? Para vocês acompanharem aí, beleza? Esse tipo de análise do price action, a gente analisa qualquer tipo de ativo, seja ação, ETF e índice e pares de moedas, tá? Nesse caso aqui é o Bitcoin. Vamos diminuir o time para a gente ver o que a gente consegue ver. Primeiro eu vou marcar aqui uns pontos, porque eu preciso me situar onde eu estou, né? Ok? Então vamos lá, onde é que eu estou aqui? Vamos cair para 4 horas. O preço está dentro de um caixote. Basicamente aí temos um double, né? Um duplo duplo. O preço está prestes a romper uma linha de tendência. Nós não temos ainda uma estrutura de baixa clara, né? Simplesmente um topo duplo, um micro rompimento de fundo, mas isso aqui tudo é um caixote. Então o preço ele pode realizar um falso rompimento e voltar para cima. Eu aconselho, o ideal mesmo é que o preço ele realize um topo mais baixo aqui, tá? Um topo mais baixo, tá? E ainda com pretensão de rompimento dessas mínimas aqui, para a gente ter uma movimentação de baixa clara. Agora, olha que interessante aqui, né? A estrutura já mostrando para a gente a fraqueza, onde ele tenta romper topo, não consegue, tenta novamente e quebra. Então isso aqui já é um alerta para a gente, né? É isso? Então é isso aí, pessoal. Olha só que interessante. Trade de continuidade. Primeiro alvo aqui. Então, deixa eu marcar aqui como um alvo esse ponto. Então é isso aí. Bitcoin agora em correção, respeitando ali
o topo do canal e voltando para abaixo do 76, beleza? Bom, se esse vídeo fez sentido para você, ajudou, tá? Acrescentou em conhecimento, peço que você curta o vídeo, tá? Compartilhe, ative o sininho e se inscreva no canal, beleza? Um grande abraço e até a próxima, pessoal.